E aí, gente, tudo bem? Meu primeiro vídeo no YouTube. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu queria dar os parabéns. Eu queria dar os parabéns à World Wide Web, que fez aniversário no dia 12 de março. Que em 12 de março de 89 foi que Tim Berners-Lee desenvolveu o que hoje nós conhecemos como a World Wide Web, que é essa ferramenta que nos possibilita navegar pela internet, né? E que mudou a vida de todos nós, mudou a vida da civilização, né? Mudou a vida dos homens, dos seres humanos. E a tendência é que vai mudar mais ainda. Eu também queria dar os parabéns para o YouTube, apesar dele não estar fazendo aniversário. A WWW, a World Wide Web, fez aniversário no dia 12 de março. O YouTube não está fazendo aniversário agora, mas o YouTube ele é uma das é a ferramenta, é o instrumento que eu utilizo, que nós utilizamos todos que operamos através do YouTube para passar nossas ideias, para colocar nosso pensamento, para mostrar conteúdo, etc. E também é uma coisa fantástica, né? Eu posso dizer para vocês, sinceramente, que a minha vida ela tem uma história antes e depois do YouTube, né? Primeiro, como espectador do YouTube, as possibilidades, as vantagens que o YouTube trouxe para mim, né? A quantidade imensa, tanto de entretenimento como de conhecimento que o YouTube, que é a World Wide Web, a internet como um todo, mas o YouTube principalmente, no campo da música, por exemplo, sabe, do show, a quantidade de vídeos de shows, de bandas e artistas nacionais e internacionais que eu vi depois do desenvolvimento do YouTube. Cara, o resto da minha vida antes todo não chega nem perto. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, que nasceram antes do desenvolvimento da internet, antes do YouTube, né? As pessoas que já quando desenvolveram a sua capacidade de raciocínio, etc., já existia YouTube, né? Aquelas que já eram adolescentes e tal, não tem ideia do que era antes do YouTube, o que era antes da internet. Mas o YouTube em particular, do que eu quero falar, o YouTube em particular é fantástico, é uma invenção fantástica. Tem a coisa dos três inventores, os jovens na época, o Chad Hurley, o Steve Chen e Jawad Karim, né? E que posteriormente venderam o YouTube, né, em 2006 para o Google, a empresa Google. O Google, que as críticas fazem muitas críticas, né? E a crítica é uma coisa positiva e uma coisa democrática, né? Eu acho até que as críticas, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que as críticas elas contribuem para a melhoria das coisas, das instituições, das empresas. Então as críticas são bem-vindas, né? Mas independente das críticas, a gente tem que admitir que as pessoas que assistem o YouTube, a gente tem que admitir que o YouTube é algo fantástico. Gente, qualquer coisa, eu desconheço algo que não esteja no YouTube. Você quer construir uma casa? Vá para o YouTube, você aprende como construir uma casa. Existem dezenas, centenas de vídeos, desde pedreiros a engenheiros, pormenorizando o material, as técnicas, as etapas da construção de uma casa. Você quer fazer uma simples obra pequena? Também está lá no YouTube. Você quer quer consertar um aparelho elétrico? Vá no YouTube. Você quer saber sobre uma doença ou sobre procedimentos para evitar doenças ou para melhorar a sua saúde? Vá no YouTube. Você quer saber sobre filosofia, sobre matemática, sobre física, sobre química, sobre história, geografia? Qualquer coisa. Desculpe, gente, é que tem uma coisa aqui acontecendo aqui.
Então, gente, desculpe aí a parada, mas é que eu tenho gatos, tenho cachorros, e parece que eles andaram se estranhando lá, acho que gatos entre gatos, e eu tive que ver o que estava acontecendo. Quem gosta de animais e tem animais em casa, deve saber do que eu estou falando. Você tem que dar atenção, cuidado com eles, tomar conta, saber. Senão... Bom, mas então voltando ao YouTube. Se você quer aprender ciências esotéricas, se você quer saber sobre magia, ocultismo, se você quer estudar sobre pesquisa espacial, se você quer saber sobre viagens, descobrir sobre a história dos países, a geografia dos países, dos povos, como vivem, vai no YouTube. Se você quer saber sobre atividade física, ginástica, tai chi, yoga, aeróbica, vai no YouTube. Ou seja, se você quer culinária, quer fazer comida, quer saber aprender uma receita tal, como se faz esse prato ou aquele, YouTube. Ou seja, tudo você tem no YouTube, tudo. Então, o YouTube é uma coisa fantástica e ainda está dando essa possibilidade, né, para mim, né, especificamente falando, de expor minhas ideias, assim como dá para milhares, milhões de outras pessoas, de colocarem suas ideias, de colocarem aquilo que elas sabem, aquilo que elas têm para compartilhar com os outros, elas colocarem à disposição, né, de milhões de pessoas. Então, eu agradeço muito ao Google por administrar o YouTube, agradeço muito aos 3 criadores do YouTube lá atrás por terem tido essa ideia maravilhosa, terem criado essa ferramenta fantástica, né? E espero utilizar o YouTube da melhor maneira possível nessa jornada que iniciando nesse primeiro vídeo, espero que seja muito longa e frutífera, não só para mim, mas para quem me assiste. Hoje, em especial, eu quero falar de uma questão rapidamente, uma questão sobre a verdade. A verdade, gente, a verdade, ela sempre aparece. A verdade, ela sempre aparece. Às vezes ela demora, às vezes parece que ela não vai surgir, mas ela aparece. E no dia de hoje é dia 12 de março, o dia que eu estou gravando esse vídeo, é o dia do aniversário da World Wide Web, como eu disse para vocês antes. Então, hoje surgiu aí a notícia nos jornais, etc., que foram presos os assassinos da Marielle Franco. Não é de surpreender para aqueles que são bons entendedores, né? Porque para bom entendedor minha palavra basta, mas até agora não foram dadas minhas palavras, pelo contrário, as coisas estão muito explícitas e cada vez mais e mais e mais. Então agora está ficando mais difícil, para que os maus entendedores, ou aqueles que não querem entender de maneira nenhuma, está ficando difícil para essa gente, porque está ficando bem explícita a coisa, bem claro. Os caras que foram presos eram policiais, ex-policiais, né? Ligados à milícia, prestem atenção, ligados à milícia. E um deles, inclusive, morava no condomínio onde mora o Jair Bolsonaro, né, o presidente da República, onde ele tem casa, onde ele morava. Existe até uma foto que está circulando na internet aí do Jair Bolsonaro confraternizando com ele, os dois lado a lado, sorrindo. A verdade demora, mas ela aparece. A verdade demora, mas ela aparece. Gente, além disso, eu gostaria de propor a vocês a leitura de alguns livros. Eu gostaria de indicar alguns livros. Um livro que eu queria indicar, eu vou pegá-lo aqui agora, que é esse livro aqui. É esse livro aqui. O livro é esse aqui, ó. O Direito de Voto. O Direito de Voto. Esse livro, O Direito de Voto, a controversa história da democracia nos Estados Unidos. O livro é de Alexander Keysar, não sei a pronúncia dele corretamente.
Esse Alexander Keysar é um professor universitário, ele não é um esquerdopata, como diriam alguns, ele não é um comunista, ele é um cidadão norte-americano de origem alemã. Esse nome Keysar aqui é um nome de origem alemã, né? É um catedrático americano e ele fez uma obra imensa. Esse livro ele tem 618 páginas, tá? Ele é um livro que foi editado pela editora Unesp, que é a Universidade de São Paulo. Inclusive, esse cidadão, o Alexander Keysar, ele esteve no Brasil alguns anos atrás, algum tempo atrás, fazendo para o lançamento da edição em português do livro. Tá? O livro já foi traduzido para vários idiomas. É um livro denso, um livro grande, é um livro de muitas páginas, que necessita o interesse da pessoa para ler, mas eu acho que a pessoa, lendo esse livro aqui, eu não terminei de ler o livro, eu comecei a ler o livro, parei, eu já tenho esse livro há um bom tempo, mas eu tenho o mau e bom hábito de ler várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes eu estou lendo, compro um livro, ou alguém me empresta, alguém me dá, e eu começo a ler o livro, mas aí uma outra coisa me chama a atenção, e essa coisa é de uma emergência, né, maior, e eu tenho que me dedicar para aquilo ali, aí deixo aquele um pouco de lado, volto a ele de novo e tal. Então eu estou aqui na página 168, foi onde eu parei, né, e estou retornando à leitura dele. É muito interessante e as pessoas podem ter uma noção, primeiro, mais aprofundada do que é a democracia, o que é a democracia americana, o que é a democracia. Tem um professor universitário aqui no Brasil, Lessa, esqueci o primeiro nome dele, ele é professor aqui no Rio de Janeiro, se não me engano. Ele tem uns escritos muito interessantes, uns textos muito interessantes também sobre a questão da democracia. Inclusive ele tem ele deu uma palestra no Senado Federal há alguns anos atrás. Essa palestra está na internet em algum lugar, talvez no próprio YouTube. No próximo vídeo eu não vou me esquecer e vou dar as coordenadas mais precisas sobre como encontrar esse vídeo. É muito interessante também, e ele fala sobre democracia, sobre a representatividade, sobre a nossa democracia representativa, que é essa democracia tão querida no Ocidente, né? E que é tida por alguns como o sistema político ideal. Todos os outros sistemas políticos não são. Essa democracia representativa é uma invenção, né? Uma invenção dos americanos, dos ingleses e dos americanos. Né? Uma invenção dos ingleses e americanos. Quando eu falo invenção aqui, não estou falando, não é depreciativa essa expressão minha, né? Invenção. É uma constatação. Foram eles que desenvolveram isso. Porque a democracia lá da época dos gregos, ela não era uma democracia representativa. Porque você não elegia, lá na Grécia Antiga, em Atenas, você não elegia representantes. Né? Aqueles que iam para a ágora, ou seja, para a praça, lá em Atenas, discutir as questões, debater as questões, votar as questões, eram os próprios interessados, não eram os representantes dos interessados. E a democracia ateniense também, a gente tem que, né, saber isso. A democracia lá na Grécia Antiga, ela era uma democracia de poucos, de muito poucos. Eram de pessoas oriundas de determinadas famílias, de proprietários de terra, homens, adultos, ou seja, crianças, mulheres, aqueles que não fossem daquelas famílias tradicionais, aqueles que não fossem proprietários de terra, aqueles que não fossem homens livres, havia muitos escravos, esses não votavam. Então era uma parcela pequena, né, das pessoas que votavam. Mas quem tem interesse nessas questões, né, da política, da ciência política, está aqui uma indicação minha. Gente, é melhor ficar por aqui, não quero fazer vídeos muito longos. Cada vídeo eu vou indicar alguma coisa, vou indicar um livro, vou indicar uma música, um grupo, um cantor, um intérprete, né,
um disco, sei lá, um CD, alguma coisa assim, a obra de alguém, coisas que me interessam. A obra de algum artista plástico, eu vou procurar indicar para as pessoas algumas coisas da arte e do conhecimento. Ok? Vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau.